Makari, Druig, Gilgamesh, Tena, Cersei, Ikaris, Sprite, Kingo, Fastos, Ajax, Danny Whitman, Star Fox, Pip o Troll, Crow e Arishin. É muita gente, meus amigos. Claro, agora chegou a hora do Fury falar para vocês um pouco de Eternos com spoilers. Senta aí que o papo vai longe. Bora! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Fury e o papo aqui é quadrinhos, séries, cinema, tudo que a gente gosta dentro desse universo do mundo pop. E se você ainda não é inscrito, aproveite e deixe aqui embaixo a sua inscrição no canal, clique no sininho para receber as notificações de tudo que a gente postar de novo aqui. Visite lá as nossas redes sociais que a gente sempre posta antes da gente postar aqui no YouTube e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e principalmente fortalece esse trabalho dando aquele like bacana para a gente continuar esse trabalho aqui com vocês. E agora a gente está falando aqui de Eternos com spoilers. Eu quero abrir esse vídeo já dizendo o seguinte: depois de toda essa polêmica que fizeram, inclusive muito antes do filme estrear, que a crítica jogou no chão a questão do filme e tudo mais, eu quero ter o prazer de dizer para vocês que o filme tá bombando no mundo inteiro, meus amigos. Exatamente. Eternos, ele praticamente abre um novo precedente para tudo aquilo que nós conhecemos dentro do que é o universo Marvel. E Eternos dá essa porta gigantesca para que essas possibilidades realmente aconteçam. Os Eternos são originários, né, dos primeiros seres que habitaram a Terra, e eles fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. São dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, e eles são frutos de experiências fracassadas, por assim dizer, dos seus próprios criadores. E eles também são que também, né, os seus criadores, os Celestiais, são responsáveis por criar justamente a sua contraparte, que são os Deviantes. Eu queria destacar aqui o que eu gosto muito de trilha sonora, que é justamente a parte em que a Cersei e todos os Eternos chegam no planeta Terra, bem na era paleozoica, se eu não me engano, e eles trocam essa informação, trocam conhecimento com os humanos, e é um momento muito emblemático em que a Cersei pega um objeto cortante feito de pedra lascada pelos nativos e ela transforma numa arma, num objeto, praticamente um objeto de arte com detalhes em ouro, com o seu poder de transmutação de objetos. E é legal que durante esse momento a gente tem a trilha sonora de Pink Floyd, Time, exatamente, que é lindo, casa perfeitamente com o momento. É como se o tempo começasse efetivamente, o tempo dos heróis efetivamente começasse ali. Uma cena linda que, inclusive, o filme ele conta com escalas cinematográficas grandiosas. A gente vê cenários assim que são dignos de um bom olhar fotográfico. Eu não sou próprio do cinema, mas eu vejo ali uma escala grandiosa que é justamente o cenário clássico dos personagens, os Eternos. O que eu acho muito bacana em tudo isso é que a Marvel tem o cuidado de humanizar até quem são deuses. Que eu tô falando justamente dos Eternos. E eu falo essa humanização justamente por uma característica que eu quero colocar aqui, que é uma doença que a personagem da Angelina Jolie, Athena, tem, e que a gente conhece como o Mahadri, Mahadri, se eu não me engano. É como se fosse, ó, eu vou ler para vocês o que o produtor Nate Moore disse com relação a essa questão. O Mahadri, ele é algo que pode atormentar um Eterno. É uma versão de demência. Por causa da quantidade de memórias que eles acumulam ao longo de milhares e milhares de anos, eles se desprendem da sua própria mente. Por isso, ela começa a esquecer, né? A Athena começa a se esquecer de onde ela está
e ela também tem os seus surtos psicóticos de querer lutar com quem tá por perto, e quem fica do lado dela é o Gilgamesh, que acaba se tornando um protetor da Athena. E quando eles se encontram, todos eles voltam a se ver nos tempos modernos, eles estão afastados, diferente de todos os outros, eles estão isolados, né, numa cabana na Austrália, e é justamente lá, um lugar isolado, que mantém a Athena longe de todas as outras pessoas, de qualquer pessoa do planeta, porque ela realmente é um risco que praticamente pode matar ou coisa muito pior ao longo do seu percurso. Outra característica muito humana dentro desses deuses é o amor, por assim dizer, né? A gente vê ali também o encontro da Cersei com o Ikaris. Eles têm um romance, apesar do que o romance deles no filme não é algo assim tão empolgante, mas a gente vê que aquelas criaturas, porque os celestiais, desculpe, os Eternos, se a gente for parar para pensar, eles são seres sintéticos, criados pelos celestiais, mas eles são dotados de sentimentos, muito provavelmente eles foram nutridos e aprendidos com a convivência com os humanos. E é muito legal a gente ver isso evoluir, principalmente o Ikaris, que é um cara que a gente pode ver que de todos os Eternos, ele é o mais suntuoso e tudo mais, não que os outros não sejam, mas ele é como se fosse o Superman da história. Ele se aproxima da Cersei com muita humildade, entre aspas, né, para que eles sejam um casal ao longo dos milênios dos anos, né. Outra personagem muito bacana que eu gostei foi a Aja, que é interpretada pela Salma Hayek. Ela é como se fosse a líder, como se fosse não, ela é a líder dos 10 personagens, e é bacana que ela tem uma serenidade para poder conduzir as coisas e sempre muito fiel ao seu grande líder, que é o Celestial Arishem. Vou falar dele para vocês daqui a pouquinho. E é legal como ela conduz isso, só que obviamente todas as ações que ela tem com relação ao seu ao objetivo do seu grande líder são questionados pelos seus colegas, principalmente pelo que mais se abalou com tudo isso, principalmente no período antigo, que foi o Druig. O Druig, ele é um telepata. O poder dele é incrível, galera. É como se a gente fosse nos primórdios do que os telepatas do universo Marvel apresentou. Ele é quase praticamente o pai do professor Xavier, se for pensar, né? E o Druig, ele se revolta com a Aja, e justamente ele quer fazer com que se quebre o código, que o código dos Eternos é justamente não interferir em qualquer aspecto da evolução humana. E ao ver o que está acontecendo ao longo dos milênios, os humanos, os seres humanos se matando, criando guerras, o Druig se revolta com esse plano nefasto, por assim dizer, dos Celestiais, que nunca é revelado até então, e ali ele resolve se rebelar. E se rebelando, ele abre o precedente para que todos os outros Eternos também se rebelem. E aí vão embora não só o Druig, mas também a Makkari, o Phastos, Athena e todos os outros, tirando apenas o Ikaris, que se manteve fiel a Aja, que quis justamente continuar fazendo valer o plano do seu líder, do seu mestre Arishem. Um aspecto bacana também é a relação do Phastos depois que ele toma rumo da sua vida. O Phastos, ele é um daqueles personagens que é justamente o criador da evolução da evolução mecânica da humanidade. É ele que pensou nas máquinas a vapor, é ele que pensa nos mecanismos, nos motores que funcionam e tudo mais, mas ele não podia invadir ou até mesmo avançar demais o seu conhecimento com relação aos humanos. Tanto que a Aja, durante todo o filme, fica no pé dele para que ele não faça isso, que os humanos evoluam no tempo certo, que não seja nada avançado. E é justamente isso que faz com que o Phastos acabe se revoltando e se fechando para o mundo depois do evento da bomba de Hiroshima, que é justamente ali que ele vê que o que ele ofereceu de modernidade para a humanidade, a que ponto que aquilo tudo levou. E ele resolve se isolar do mundo e finalmente ele encontra um grande amor. O Phastos, ele é assumidamente gay na história, ele tem ele é casado e tem um filho, e é muito bacana o encontro depois que os Eternos começam a se recrutar, a se reencontrar, né, inclusive com a própria Sprite,
Aliás, a Sprite é muito bacana, eu já falo dela pra vocês. A gente vê que o garotinho olha pro Icarus e fala: cara, você é o Superman? Cadê a sua capa? Acho bacana, inclusive, a forma como o texto da história induz assuntos que são relacionados à editora rival, a DC Comics, no caso, né? Inclusive, tem outro trecho que é bacana, quando o Gilgamesh é encontrado também pelos colegas, ele diz alguma coisa com relação ao mordomo do Kingo, que o Kingo, inclusive, já falou pra vocês, está demais. O mordomo do Kingo, ele fala: poxa, então você é o mordomo do Kingo, como se fosse o Alfred do Batman, mais uma menção. Falando do Kingo, o Kingo, ele se transforma num grande ator de Bollywood. E a gente vê na hora que eles estão sendo recrutados, vê lá o Kingo envolvido naquelas coreografias, contando justamente no seu filme, no seu próximo filme, a história de Icarus. Muito bacana como as peças vão se juntando e como os personagens vão se relacionando. O Gilgamesh tem uma cena muito bacana, que é quando eles estão na frente dos portões dos jardins suspensos da Babilônia, é quando ele está justamente saindo na porrada contra um deviante. Que luta linda do Gilgamesh. Aliás, o Gilgamesh, os poderes, a manifestação dos poderes dos Eternos lembra bastante o efeito que foi aplicado lá na animação What If, no último episódio, quando todos os personagens recebem uma parte da magia do Doutor Estranho Supremo e ficam lá munidos de armaduras, entre aspas, celestiais, por assim dizer, né? Dá pra perceber que elas são feitas de runas e tudo mais, meio com traços dourados. Lembra bastante o que é apresentado aqui em Eternos. E é legal a gente ver como tudo isso é conduzido. Falando dos Celestiais, os Celestiais, cara, são fundamentais nessa história. Eu vou começar a falar diretamente do Arishem, que é a figura que aparece aqui. Mas antes do Arishem, eu quero lembrar que já foram apresentados celestiais no universo cinematográfico da Marvel. Aliás, o primeiro que foi apresentado em Guardiões da Galáxia 1, que foi Ezon. Na hora que os Guardiões estão lá falando lá com o Tannelir Tivan, ele mostra para eles a evolução das joias do infinito, o que elas significam, e uma vez delas mostrando o Ezon com seu cajado, com a joia do poder, dizimando um planeta inteiro. Ali sim, vocês tiveram o primeiro vislumbre de um celestial. E o segundo celestial, aliás, esse Ezon é o segundo. O primeiro é a cabeça do celestial, onde o próprio Tannelir Tivan mora, junto com todos os outros saqueadores que vivem ali. Então, o Arishem, ele apareceu pela primeira vez dentro do universo 616 da Marvel, junto com vários outros personagens, para iniciar a criação do sétimo cosmos, entrando em conflito com o deus primordial das trevas, conhecido como Knu. Exatamente, o Knu, que vocês já devem ter ouvido falar bastante aí na internet, é justamente o deus simbionte que é relacionado diretamente com o Venom. E o Knu governava o vazio, que havia sido transformado pela destruição justamente do sexto cosmos. E ali o Arishem, ele é conhecido como o líder de todas as 4 hostes celestiais do planeta Terra. Ele foi responsável por abater toda a raça deviante na Terra, e ele causou, por conta disso, um grande cataclisma que inundou o mundo. A gente pode até classificar esse cataclisma como o próprio dilúvio da Bíblia, né? E aí, a gente tem mais alguns detalhes. Nos quadrinhos, a gente sabe que existem os personagens que a gente espera tanto chegar no cinema da Marvel, que são os X-Men. O que vem aqui a relação com os Eternos? Os Eternos não, com os Celestiais. Os Celestiais criaram todos esses seres poderosos e tudo mais. E tudo isso à base de experiências genéticas diretamente com o DNA humano. O Gene X, o famoso Gene X que desperta na adolescência nos seres humanos, pode ser sim uma introdução do próprio poder e das experiências realizadas dos Celestiais com os seres humanos. Quem sabe a criação dos X-Men não tenha uma relação direta com os Celestiais nos cinemas, né? Mas aqui falando da presença dos X-Men nos quadrinhos com os Celestiais, vai vendo aqui, ó. A equipe de mutantes, o X-Factor, eles encontraram com o Arishem num arco de histórias conhecido como a Guerra do Julgamento. O Arishem é conhecido inclusive como o juiz, né? Por isso que tem esse contexto.
E o Ciclope dos X-Men, ele conseguiu estourar a mão do Arishem com a ajuda da Fênix, da Jean Grey, durante essa guerra. O Ciclope, junto com os X-Men, eles encontram, né, o restante dos Celestiais e conseguem fazer com que todos eles vão embora. Para vocês verem como o embate e a presença desses personagens que ainda estão sendo trabalhados lá na Marvel vai ser grande dentro deste evento que a gente está esperando acontecer, né? E também vamos falar do principal inimigo, entre aspas, dos Eternos, que são os Deviantes. E o líder deles é Kro. Ele é o líder dos Deviantes, que é uma das raças mais antigas criadas pelos Celestiais. Eles são justamente o oposto dos Eternos, e eles são uma raça, de certa forma, distorcida e mal formada, né? Eles são praticamente monstros que acreditam que eles merecem e devem herdar o planeta Terra. Por isso, inclusive, que eu citei o evento anterior com os X-Men. E dentro desse contexto, aliás, reforçando aqui a questão do Kro, o Kro, de certa forma, dentro dessa história foi coadjuvante, se for pensar. As lutas contra os Deviantes, Eternos contra Deviantes, é muito interessante, são lutas, inclusive, épicas, se for parar para pensar. Infelizmente, o Kro tem uma apresentação, uma passagem muito pequena, ele é quase um coadjuvante na história inteira. O peso mesmo são as relações entre os Eternos. Aliás, o Druig e a Makkari têm uma relação muito próxima, é muito bacana a gente ver como eles se aproximam, é quase que um romance. A Makkari, diferente de muita coisa que o pessoal tem dito na internet, o pessoal do hate babaca, tem dito que é um absurdo uma deusa não ser surda muda. Se é um aspecto clássico dos personagens da Marvel, que é humanizá-los, por que não fazer isso utilizando uma personagem com essas características, né? Ficou sensacional. Aliás, a apresentação dos efeitos de velocidade da corrida, né, que é o poder da Makkari, é justamente o poder do Flash, da hipervelocidade. É muito bacana a gente ver como isso é retratado. Muito legal também a gente ver os poderes da Sprite. A Sprite, ela consegue criar ilusões. É como se ela fosse a mãe dos poderes que o Loki tem. Exatamente, ela consegue criar ilusões, ela replica várias figuras dela mesma, ela não só dela mesma, mas de quem está com ela também. E tem um detalhe que é uma maldição da Sprite, que ela não consegue envelhecer. Ela sempre tem essa característica de criança. E, além de tudo, ela sofre com o romance da Cersei e o Ikaris, justamente porque o sonho dela é ter um romance com o Ikaris, e infelizmente isso não acontece, até por conta dela nunca atingir a idade que se aproxime a ser uma candidata a ter um romance com ele. Tanto que numa parte do filme ela tá num bar, logo no início, quando tem os primeiros momentos de ação, ela tá conversando, tá flertando com o rapaz vai pegar na mão dela e a mão transpassa. Justamente porque por baixo daquela mão é só uma ilusão. A verdadeira Sprite é uma criança que está escondida ali. O grande plot da história, que é incrível, é justamente o tal despertar que se fala no trailer. Eu fiquei com essa pergunta, o que é o despertar? Na verdade, o despertar se trata de como que... bom, o nome já diz tudo. Vai despertar alguma coisa. E esse despertar é acordar um celestial. E o celestial, normalmente, os celestiais, na minha cabeça pelo menos, eles já eram uma nação de criaturas ancestrais no universo que, não sei, nasciam por nascer, pura e simplesmente. Mas não é simples assim, meus amigos. Os celestiais, eles utilizam planetas como justamente o invólucro para nascer um novo celestial. E aqui, o despertar foi justamente isso. Depois do estalo do Thanos, a população toda retornou, e isso fez com que todo o ambiente ficasse propício para que o despertar de um novo celestial viesse a acontecer. E o celestial, no caso, que está envolvido nessa história é o Tiamut, ou conhecido como Tiamut, o comunicador, ou o celestial sonhador. Não é Tiamat, parece que é o nome do Tiamat, o dragão da Caverna do Dragão, mas não é. O celestial, conhecido como celestial Tiamut, ou celestial sonhador, ele tinha a função de alertar o Fulcro. Fulcro é uma espécie de ser que serve os celestiais, né? Servido pelos celestiais. Ele é um celestial sonhador que tinha essa função de
de falar sobre as descobertas dos celestiais durante os experimentos planetários e assim ele enviar um sinal para uma tal de Horda para coletar a força vital agregada do planeta para depois ser transmitida para ele, Fulcro, depois de concluída a missão. Ou seja, se o plano do Celestial der errado, eles ativam o Fulcro, né? Eles chamam essa energia para drenar todo o planeta e depois começar a experiência tudo novamente, né? Essa era a função deste Celestial. Aliás, esse Celestial, ele tem a sua aparição nos quadrinhos justamente nas revistas dos X-Men, quando ele é despertado nos Estados Unidos, e ele inclusive, depois que ele desperta, ele fica lá como se fosse uma atração turística no meio de toda a população, aquele monolito, aquela criatura gigantesca parada no meio do nada, e ele é todo dourado, ele tem um visual suntuoso e tudo mais. Esse personagem é dessa mesma forma que ele começa a nascer. Eu acho bacana esse cuidado que a Marvel tem de destacar esses personagens. Ele é todo dourado e é bacana que quando ele desperta, o planeta inteiro entra em colapso, porque se ele realmente nascer, o planeta Terra racha no meio e já era tudo, galera. Não sobra pra mais ninguém. E é simplesmente sensacional como eles resolvem essa cena, esses efeitos. O Ikari se revolta contra o grupo, ele tenta proteger o plano do nascimento, né, do Celestial, justamente atendendo ainda às solicitações do plano do Arishem, mas no final da história a gente tem um dos momentos que eu queria ver, que é a formação da Unimente. Para quem não sabe, a Unimente é a junção de todos os Eternos num único objetivo, que é o dominar e controlar uma grande ameaça, só que todos eles numa sincronia mental, criando um único poder formado por todos eles. Bem bolada a forma que eles criaram a Unimente, que inclusive, meus amigos, eu vou dizer para vocês, esse momento, quando a Unimente foi formada, na hora que o Phastos deu o conceito de como que isso aconteceria e de que forma ele faria, aí me veio Shang-Chi. Não é de hoje que eu tô com isso na cabeça. Quando ele criou os braceletes para que todos eles fizessem essa conexão, na hora eu fiquei com os 10 anéis na cabeça. Será que aqueles 10 anéis, como o próprio Wong disse, que aquilo é datado de muito mais tempo, mais de 1000 anos, é muito mais antigo do que simplesmente apenas 1000 anos, isso ficou na minha cabeça, porque os Eternos, eles estão aqui há muito tempo, estão há mais de 7000 anos, eles conhecem o nascimento do planeta praticamente. E quem sabe isso não seja algo que tenha relação com a tecnologia que os Eternos trouxeram para cá. Até mesmo, quem sabe, pelas mãos do próprio Phastos, que é o criador dos gadgets deles. Bom, enfim, fica essa pergunta. Quem sabe a gente não tem uma resposta futuramente. E claro, meus amigos, cena pós-créditos. E são duas incríveis que além de tudo, essas cenas pós-créditos, elas abrem um precedente gigantesco porque vem por aí. Mas antes de eu falar, já aproveita, galera, para poder fechar esse vídeo aqui com vocês, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, ative o sininho para ficar por dentro das notificações sempre que tiver um vídeo novo, visite nossas redes sociais e deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo com seus amigos, porque agora falaremos de cena pós-créditos dos Eternos. Meus amigos, a primeira cena, aliás, o que motivou essa cena vem antes, que inclusive é um visual muito bacana, que é quando o Dane Whitman, né, que é interpretado pelo Kit Harington de Game of Thrones, tá conversando com a Cersei, que eles inclusive têm um romance no começo da história, e a Cersei é abduzida na mesma hora, depois que vem Arishem lá no horizonte assim, colindo inclusive essa cena, galera. Vocês veem aquele Arishem assim, num visual meio anuviado, meio embaçado por conta da distância e de onde ele está. Tá pra fora do planeta e dá pra ver os olhos dele no horizonte assim. E ali ela é abduzida e lá ela é levada, não só ela, mas somente a Cersei. Se eu tô esquecendo, galera, pra quem assistiu o filme, coloca aqui embaixo nos comentários se o Arishem abduziu mais alguém, que eu não tô me lembrando agora. Mas ela é levada, inclusive o efeito que o Arishem faz para ir embora lembra um buraco negro, galera. Ele se transforma num buraco negro e se teletransporta para uma outra parte do universo. E então
fica para trás Dane Whitman, que apesar de saber que ela é uma Eterna, também iria dizer para ela o que também ele é, que é o que nos leva para a cena pós-créditos. E nessa cena pós-créditos, meus amigos, a gente vê o Dane Whitman citando, aliás, ele cita inclusive para Cersei, que ele tem um tio que deixou uma herança para ele, alguma coisa assim. E esse tio do Dane Whitman, ele é importantíssimo porque ele encaixa as peças para poder dar a importância do que vem daqui para frente. O tio dele é conhecido como Nathan Garrett. Nos quadrinhos, foi bem no início dos anos 60, o Nathan Garrett é a encarnação do Cavaleiro Negro, que era um inimigo direto do Homem de Ferro e que montava um cavalo voador e lutava com uma lança movida a energia. E aí, alguns anos mais tarde, a Marvel estabeleceu que o Garrett faleceu, mas não antes dele compactar o seu sobrinho, conhecido como Dane Whitman, e deixar para ele um legado, que é a espada de ébano e o seu castelo e muito mais bens que ele deixou. E o último desejo do Garrett era que o Dane redimisse todas as bobagens, os erros que ele cometeu no passado, e ele usasse o nome do Cavaleiro Negro para se tornar um nome de herói, e que ele se tornasse um herói. E aí vem, meus amigos, a cena pós-créditos. Ela é linda porque está lá o Kit Harington lá no seu escritório, que ele é professor de história no filme, e ele abre esta caixa e ele vê ali na caixa, né, que dentro dela tem uma espada, que é justamente a espada de ébano. O efeito é lindo porque como ele passa a mão assim por cima, sem encostar na espada, a lâmina, parece que as cerdas, a textura do metal acompanha o movimento da mão, e ele escuta um sussurro que praticamente leva ele a pegar aquilo, e ele se recusa com todo o tempo. E aí, quando a gente vê, é justamente um artefato sobrenatural, meus amigos. E isso vem da época do Rei Arthur, e é simplesmente sensacional. E no momento em que ele se vê seduzido para efetivamente pegar a espada, vem uma voz e diz para ele: "Você está pronto para isso?" E não mostra quem é essa voz, mas a voz, meus amigos, é dele, do Mahershala Ali, que futuramente será o Blade no cinema. Cara, essa foi uma das cenas pós-créditos mais absurdas, porque assim, qual a conexão de Blade com tudo isso? O que tem a ver o Cavaleiro Negro com o Blade? Nos quadrinhos, o Blade, ele faz parte de um super grupo de heróis que trabalha pro MI3, exatamente, é o Serviço Militar, Serviço Secreto Britânico. E obviamente o líder deste serviço especial britânico é o Capitão Britânia, que tem relação direta também com as histórias arturianas, exatamente, com o Rei Arthur. Os poderes dele também são oriundos dessa época. E as coisas começam a se conectar, porque nos quadrinhos o Cavaleiro Negro é recrutado pelo MI3 e eles trabalham todos juntos. E o Blade faz parte deste grupo. E cara, se realmente for seguir esse raciocínio, nós teremos um novo grupo de heróis que vai ser apresentado aí pra gente, que vai ser justamente incrível. Muito bem, né? Então nas HQs, o Cavaleiro Negro, ele não é a identidade de uma pessoa especificamente, que isso fique bem claro, mas ele é um manto que se passa de geração para geração, justamente desde o tempo do Rei Arthur. Antes dessa cena pós-créditos, meus amigos, porque essa que eu falei é a segunda, mas antes dela, nós temos a apresentação de um personagem que esse foi de explodir cabeças, cara. Ele é improvável, ele nem é tão importante assim, se for pensar, mas como se colocaram ele aqui, muito provavelmente ele vai ter um grande peso na história. E eu tô falando do Star Fox. O Star Fox, ele nada mais é do que o irmão de Thanos, o Titã Louco. Ele é mais conhecido, inclusive, também como uma divindade, a divindade do amor. Para quem estiver ligado em qual é essa divindade do amor, exatamente, a gente está falando do Cupido, exatamente, o Cupido, ou o deus Eros, né? Ele também é conhecido como esse deus justamente porque o poder dele é o de sedução, é o de aproximar as pessoas. Inclusive, ele usa esse poder para que as pessoas se apaixonem por ele mesmo, exatamente. Quem interpreta o personagem no cinema é o Harry Styles, exatamente, o cantor.
E aí, assim, a história é o seguinte: ele nasceu em Titã e ele é filho de Eilars e irmão de Thanos. Vocês devem ter ouvido falar o nome Eilars uma vez, justamente quando vocês assistiram Vingadores Ultimato, quando o Thanos... Mentira, com Vingadores Ultimato nada, foi Vingadores Guerra Infinita, quando o Thanos vai lá para Vormir, quando ele descobre que a joia da mente, perdão, que a joia da alma está lá, e ele vai para lá. E quando ele chega e encontra o Caveira Vermelha, a primeira coisa que o Caveira fala para ele é: Thanos, filho de Eilars. Para quem não pegou essa fala, volta lá no filme que vocês vão ver. E é justamente depois de um tempo antes da destruição de Titã, Star Fox ele deixou a sua família e embarcou para suas próprias aventuras pelo universo. E durante a sua jornada, ele conheceu mais um personagem que também aparece nessa cena pós-créditos. É o Pip, o Troll. Pip Goffern, também conhecido como Pip, ele é um amigo direto de Star Fox e é nativo do planeta Laxidásia. Cara, é muita coisa legal num filme só, e eu vou falar pra vocês, né? Tá sensacional. Contando um pouco sobre o Pip, nos quadrinhos ele era um nobre laxidasiano que virou um troll e que também ajudou um personagem que também já foi anunciado que vai aparecer no cinema, e eu acredito que vai ser agora em Guardiões da Galáxia 3, que é o Adam Warlock. E justamente o Pip ajudou o Adam Warlock a destruir a sua contraparte do mal, que é conhecida como o vilão Magus. É a mesma versão do Adam Warlock, só que negra, obscurecida, justamente a sua contraparte. Cara, vocês estão vendo como as coisas se conectam? Esse filme ele tem uma grandiosidade de um jeito que vocês não têm precedentes. Só em Eternos a gente já tem essa conexão com Adam Warlock, que ficou sem continuar a sua história, que inclusive terminou lá em Guardiões da Galáxia 2, que só mostrou lá o invólucro onde ele estava sendo criado. E a partir de agora a gente já tem a certeza de que esse personagem já faz parte do canônico do MCU. Meus amigos, olha, é muita coisa acontecendo. Muito provavelmente os Eternos vão dar essa brecha aí, os Celestiais, aliás, vão dar essa brecha para a criação dos próprios X-Men. É de explodir a cabeça, meus amigos. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas esse filme escancarou as possibilidades e vem coisa por aí, meus amigos. Mas antes de mais nada, eu queria muito era saber o que vocês acharam. Se vocês curtiram o filme, coloca aí nos comentários, porque Eternos vai deixar um espaço tremendo para que as novas produções se engrandeçam ainda mais. Beleza? É isso, pessoal. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Vídeo longo, né? Um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!